Olá, tudo bem? Quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Estamos aí numa série de vídeos, numa série de lições tratando sobre os principais métodos e propriedades do objeto range. Nessa lição nós vamos estudar um único método, que é o método AutoFilter. Esse método permite que eu aplique filtros em uma lista, em uma tabela de dados de uma planilha do Excel. Tá? Nós vamos para praticar os exemplos dessa lição. Tem uma planilha que eu preparei com alguns dados e disponibilizei ela para download para vocês aqui nesse endereço. Então baixem esse arquivo, descompactem ele, salvem ele lá na pasta onde vocês estão salvando as demais planilhas do curso. Descompacte que vai ser gerada a planilha com a qual nós vamos trabalhar nessa lição. Então vamos lá, estudar o método AutoFilter e ver alguns exemplos de código VBA usando esse método. O método AutoFilter do objeto range. Esse método é utilizado para ter acesso ao recurso de AutoFilter do Excel. Lá na guia dados tem um botão filtro. Nós aprendemos a utilizar esse recurso numa das lições lá do curso de Excel avançado e VBA, onde eu mostro como usar na interface gráfica esse recurso. A exemplo de qualquer outro recurso, se está disponível na interface gráfica, está disponível também no VBA. Para habilitar o recurso de autofiltro em uma faixa de células, fazendo com que o cabeçalho de cada coluna se torne uma caixa de listagem, nós usaríamos o seguinte comando. Declaro uma variável como sendo do tipo range, faixa, né? Defino qual a faixa de dados associada a essa variável e chamo o método autofiltro. Ao fazer isso, aquela faixa, os cabeçalhos daquela faixa de dados vão se tornar me fugiu a palavra. Vão se tornar filtros que você pode aplicar, a exemplo do uso do autofiltro. Eu vou abrir aqui com vocês a planilha que nós vamos usar nessa lição. Então vamos lá, vamos em arquivo, abrir. No início da aula eu mostrei onde fazer o download, está aqui a planilha, ó. Dados para exemplos de autofiltro com VBA.xlsm. Abre essa planilha, pede para habilitar macros, e aí ele habilita as macros, e aqui com alguns dados, para a gente trabalhar com esses dados aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais visível os dados, mais fácil de identificar. Qual é a faixa que nós estamos trabalhando, onde tem dados aqui, de A1 até G21. Então vamos pegar esse mesmo exemplo e só vamos adaptar. Ao invés de A1 E50 vai ser A1 G21. Vamos executar esse exemplo aqui. Vamos lá para a planilha. Como é que faz para ir? Deixa eu fechar o editor porque ele está aberto. O editor de código VBA. Agora sim, vou abrir o editor de código VBA. Como é que eu faço? Pressiono Alt F11. Estou aqui no meu editor de código VBA. Dentro do projeto, ó, dados para exemplo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. De autofiltro. Aqui dentro, se não tivesse um módulo, eu poderia criar.
Lembra como é que se cria um módulo? Clica com direito no nome do arquivo, inserir módulo. Não é o caso, nós já temos um módulo aqui. Se você não tiver, faz isso. Vem aqui no nome da planilha e direito, inserir módulo. Já fizemos isso várias vezes nos módulos anteriores. Vou criar um procedimento aqui, teste autofiltro. Não tem parâmetros e aqui dentro vou colocar aquele meu código lá. Então a primeira variável declara uma variável como sendo do tipo range. Como é um objeto eu tenho que usar o set e aqui eu vou passar, é A1 G21. Vamos conferir se é isso mesmo. Dados aqui A1 até G21. Então, atribuo essa faixa de células para minha variável e chamo o método autofilter. Vamos ver o que acontece quando eu faço isso? Vamos lá, vamos executar passo a passo. F8, atribui a faixa, aqui não chamou ainda, não executou ainda, ó. Tá tudo normal. Agora vou chamar o método, vou executar o autofilter, sem parâmetro nenhum. Olha o que aconteceu. É equivalente a vir em dados e clicar no botão filtro. O cabeçalho de cada coluna se transformou num filtro que eu posso aplicar, né? Posso desmarcar, selecionar tudo, seleciono só o Brasil e pronto. Não quero mais o filtro, simplesmente venho aqui e desabilito. Então, o primeiro uso do autofiltro, simplesmente chamar ele de uma variável que é do tipo range, ele habilita o autofiltro. O método autofilter, como o próprio nome sugere, também pode ser utilizado para aplicar um filtro a uma faixa de células, fazendo com que somente sejam exibidos os dados que atendem a um ou mais critérios de filtragem. Como é que é a sintaxe quando eu quero passar parâmetros para filtrar usando o método autofiltro? O nome do campo, que vai ser o nome da coluna lá, e o valor do critério. Por exemplo, país, Brasil. O operador, que pode ser um e ou um ou, e um segundo critério se eu quiser ou não aplicar. O parâmetro campo é um campo numérico, que indica o número da coluna onde serão buscados os valores definidos como critério. Por exemplo, se tiver uma faixa de célula A1, a nossa faixa aqui, ó, de A1 até G21, tá? A1 até G21. O valor 1 indica a coluna A, o valor 2 a coluna B, o valor 3 a coluna C, o valor 4 a coluna D, o valor 5 a coluna E e assim por diante. Os parâmetros critério 1 e critério 2 definem valores que servirão como filtros para a coluna especificada aqui. E o parâmetro operador pode ser um dos operadores lógicos aceitos pelo Excel, tais como AND e OR, que nós já estudamos em detalhes lá numa das lições do curso de Excel avançado e VBA. Quando você une dois parâmetros por um AND, o registro, a linha, tem que atender os dois parâmetros. Se atender só um deles e o outro não, não é selecionado. E o OR é o contrário. Quando você une dois critérios por um OR, basta que um deles seja verdadeiro para que a linha seja selecionada. A linha só não vai ser selecionada se os dois forem falsos. Ok? Para uma descrição dos operadores lógicos do Excel e um estudo comparativo, consulte lá o módulo sobre lista de dados do curso de Excel avançado e VBA. Lá eu detalhei bastante a diferença entre o E e o OR. E na tabela a seguir eu apresento a tabela de valores possíveis para esse campo aqui, operador. Tá? Ó, XL AND ou o número 1 define o operador AND. XL OR ou o número 2, o operador ou OR. XL10 Top Itens ou o número 3 é só os 10 primeiros itens que atendem ao critério. Os de 10 de maior valor no critério especificado. XL Bottom 10 itens, os 10 de menor valor. XL Top 10%. Por exemplo, você teve 100 registros que atenderam o critério. Se usar esse operador aqui, ele só vai retornar os 10 com maior valor no critério especificado. E aqui os 10% com menor valor. Vamos ao exemplo prático então, onde nós vamos aplicar o método autofilter para aplicar alguns filtros nessa faixa aqui. Tá?
Para isso, vocês têm que já ter baixado a planilha. Eu já deixei o endereço no início da lição, deixo aqui novamente, né? Baixe esse arquivo, salvem na pasta onde vocês estão salvando os arquivos do curso e descompactem. Será gerada a planilha dados para exemplo de autofiltro com Excel, planilha essa que nós já abrimos anteriormente. Ao abrir vai dar um aviso de que já tem macros, clica para habilitar as macros, tá? E aí nós vamos trabalhar com essa planilha aqui, ok? Essa planilha de 20 linhas aqui, o cabeçalho e 20 linhas. O trecho a seguir, então vamos a alguns exemplos. Irá habilitar o recurso de autofiltro na planilha pedidos dentro da faixa A1, G1, que é a faixa onde estão os nossos dados. É o mesmo exemplo que nós fizemos antes, só que ele, para garantir que seja habilitada na planilha pedidos, antes de tudo ele fez o quê? Ele usou o método Activate para ativar a planilha pedidos. Como nesse aqui a planilha pedidos já era planilha ativa, não tem problema, é a única planilha disponível. Mas se você tivesse várias planilhas, poderia antes, para garantir, ativar a planilha onde você quer trabalhar. Aqui, ó, definiu um objeto range, declarou uma variável do tipo range, associou uma faixa a essa variável usando o set, porque é um objeto, e habilitou o autofilter. Ao executar esse aqui, o resultado vai ser o mesmo que o anterior, ou seja, o autofiltro habilitado aqui na nossa planilha. Eu acabei de executar, habilitou o autofiltro, ok? Vou desabilitar ele aqui, ó, dados filtro, desabilitou. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Aqui ele indica o resultado depois de habilitar o autofiltro. Vamos aperfeiçoar um pouco mais nosso exemplo. Além de habilitar o autofiltro, aplicar um ou mais critérios de filtragem. Que critério é esse que ele aplicou? Então, ele simplesmente acrescentou essa linha aqui, ó. Que significa, essa nossa linha aqui que ele acrescentou. Lembra lá dos critérios? O primeiro critério é o número da coluna. O que é o número 7? Aqui, ó, a coluna A é a coluna 1, B 2, C 3, D é a 4, E é a 5, F é a 6 e G é a 7. Então, ele está dizendo para o autofiltro, o filtro vai ser aplicado na coluna G, a 7ª coluna. E aí, qual é o critério que ele põe aqui? O critério é Brasil. Então, ele vai filtrar somente os registros onde país é igual a Brasil. Vamos executar passo a passo, ver se é isso mesmo? Vamos lá, F8, ativa a planilha pedidos, associa a faixa A1G21 com a variável RNG, que é do tipo range, habilita o autofiltro. Ó, aqui ainda não está habilitado porque eu não executei o comando. Vou executar o comando, habilitou o autofiltro, já vai aparecer as setinhas. Porém, ainda não aplicou nenhum filtro. Agora que vai aplicar um filtro, em que coluna? Na coluna G, que é a 7ª coluna, vai filtrar só os que são Brasil. Executei aqui, olha o resultado, filtrou somente aqueles em que na 7ª coluna tem Brasil. Vocês viram o poder desse método, gente, para filtrar através do VBA uma lista de dados? Muito legal, né? Vamos continuar vendo aqui o que mais que tem sobre o nosso método autofiltro. O resultado da execução está indicado na figura a seguir. Ele filtrou aqui apenas os pedidos para o Brasil. Certinho, ó, 4 pedidos, é os mesmos 4 que aparecem na nossa imagem aqui. Vamos alterar um pouco o nosso exemplo. Vamos fazer esse exemplo aqui. E vamos comentar com vocês o que ele faz. Vamos lá então. Vamos dar mais um F8 para encerrar a execução e vamos alterar o nosso procedimento aqui. O que nós alteramos? Que nada. Ativei a propriedade, a planilha pedidos, né? Usando o objeto worksheets, passando o nome da planilha e usando o método activate. Declarei uma variável do tipo range, perfeito. Uma variável do tipo o range e inicializei essa variável. Como ela era um objeto, eu usei o set e a faixa, que é lá a faixa onde estão os dados, de A1 a G21. Aqui. Deixa eu só tirar os filtros, né? De A1 até G21. Perfeito.
Agora o que que eu faço? Eu uso a propriedade AutoFilter_Mod do objeto Worksheet para verificar se o modo AutoFiltro está ativo. Se tiver, eu chamo o método AutoFilter de novo para desativá-lo. Estou desativando o AutoFiltro para na sequência ativá-lo novamente. Isso é feito para limpar todos os filtros anteriores e aplicar corretamente os novos filtros. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o filtro anterior que tinha, que era País Brasil, tá? Tava assim. E vou mostrar para vocês passo a passo como funciona esse exemplo aqui, tá bom? Então, o que que eu faço nesse exemplo? Eu testo para ver, eu uso a propriedade AutoFilter_Mod, ela retorna verdadeiro se o autofiltro estiver habilitado, que é o caso aqui, ó. Na execução anterior habilitou o autofiltro e aplicou um filtro, país igual a Brasil. Então aqui no meu código eu testo. Se está habilitado e eu chamo o autofilter novamente, o método autofilter, ele desabilita. Se está desabilitado e eu chamo, ele habilita. É como uma chave de liga e desliga. Então eu testo. Se ele estiver habilitado, desabilita. Chamo novamente para habilitar e aplico o critério. Júlio, por que desabilitar e habilitar novamente? Porque nesse desabilitar e habilitar novamente, ele limpa todos os filtros que existiam e aplica o novo filtro que eu quero. O que é o novo filtro? Aplicar em que coluna? Na 7ª coluna, que é a coluna G. Critério, Brasil. O segundo é o operador XL_OR. Ao invés do XL_OR, nós poderíamos ter usado o número. Lembra da tabelinha que eu mostrei antes? XL_OR ou o número 2, é a mesma coisa. Ou França, o que que eu estou dizendo? Filtre na 7ª coluna e retorne apenas os pedidos em que o país é Brasil ou que o país é França. Vamos ver se ele funciona? Vamos lá. Estou aqui com o autofiltro habilitado de antes e vou executar isso aqui passo a passo. F8. Ativou a planilha pedidos. Definiu o objeto range como sendo de A1 até G21, onde tem os dados. Aqui eu testo. Se o autofiltro está ativo, essa propriedade vai retornar verdadeiro, que é o caso. Ó, retornou verdadeiro, entrou aqui dentro. O autofiltro está ativo. Agora eu vou chamar aqui o autofiltro de novo. O que que vai acontecer? Vai desativar o autofiltro. Ó, desativou o autofiltro. Ao desativar, automaticamente volta a ser exibido todos os registros. Então essa técnica eu sempre uso quando eu quero testar se tem algum filtro aplicado. Se tiver, eu chamo o autofiltro para desabilitar e exibir todos os registros. Agora o que eu tenho que fazer? Chamar o autofiltro de novo para habilitar as setinhas. Ó, ainda não executei o comando, não tem as setinhas. Vou executar o comando, executei, tá lá as setinhas. Não apliquei o filtro ainda, agora que eu vou aplicar o filtro. Pedido igual a Brasil ou França. Ó, tá exibindo todos os pedidos. Vou aplicar o filtro, executando passo a passo, F8. Executei, olha aqui o resultado. Somente pedidos para a França ou para o Brasil. Viram que funciona perfeitamente e não tem grandes mistérios, pessoal? Muito simples, né? Vou dar um F8 para encerrar a execução do procedimento. Vamos ver se tem mais alguma coisa sobre o autofiltro que eu esqueci de passar para vocês. Acredito que não. Tá aqui o exemplo. E aqui, ó, Brasil ou França. Com esses exemplos nós podemos ter uma ideia do quão poderoso é esse método. Ele é extremamente útil quando trabalhamos com listas de dados e precisamos fazer consultas e filtrar os dados por um ou mais critérios. Vou fazer um outro exemplo para vocês rapidinho. Aqui eu vou adaptar o exemplo anterior, onde eu vou aplicar país igual... não, ficaria a mesma coisa, só trocar os nomes do país. Então deixa assim, tá? Muito bem, fizemos os exemplos de autofiltro, vocês viram eles funcionando e viram que o código é extremamente simples de utilizar. Espero que essa lição tenha sido clara, tenha trazido exemplos úteis para vocês e agradeço muito por terem me acompanhado até aqui. Até a nossa próxima lição. Valeu!
Que bom que você assistiu o vídeo até o final, espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!